Fala pessoal, o back de hoje a gente vai falar sobre o apocalipse quântico. O que que é o apocalipse quântico? É aquele apocalipse que vai sobrar só coach quântico na Terra e vai ser a praga que a gente vai ter que lutar contra, como se fosse os zumbis do The Walking Dead. Eu não, brincadeira. O que que é o apocalipse quântico aí, meu querido? Então, apocalipse quântico é o desenvolvimento de um novo funcionamento. A gente tem um computador hoje, os computadores nossos são de décadas passadas, né? Ele é binário e tal. O quântico ele atua em outro nível, né? Do jeito que ele é feito, né? Ele consegue resolver problemas aí que para esses computadores atuais demoraria assim anos, né? E mesmo assim a gente não saberia se resolveria. Os quânticos eles resolvem problema de encriptação, né? Encriptação que tem hoje nesses computadores nossos hoje, ele ia resolver em questão de horas, né? Ou minutos, dependendo. Ia revelar dado de todo mundo para tudo quanto é lado, né? Então, o computador quântico, ele, para não entrar, né, como coach quântico e ficar rodeando, a gente não vai explicar a computação quântica aqui. Mas é nada mais é do que um computador mais avançado, com tecnologia mais avançada, que resolve problemas que os computadores atuais demoram muito tempo, anos, e muitas vezes não conseguem resolver, nem com a inteligência artificial atuando neles. Então, é um outro nível de tecnologia, que vai Vai de, empurrar a barreira lá para cima, né? De vai de encriptação. encontro com aquela pauta que a gente fez tempos atrás, né, que a gente falou sobre senhas fortes e tal. Então, toda aquela dica que a gente deu para você, ó, tenta fazer uma senha nesses parâmetros aqui, você vai ter uma senha super forte. Hoje a estimativa é que essa senha super forte demore aí dias para ser quebrada, né? Talvez semanas, talvez anos, né? Quanto melhor a sua senha, mais demora para ela ser desvendada ou quebrada. Esse computador, Não né? adianta nada, não adianta Ele nada. conseguiria vencer isso aí em minutos, né? Isso, e nem teria muito problema para. Esse daí seria os dados mais fáceis de se encontrar. O problema é a encriptação de dados que se tem de conversas, né? De mensageiros instantâneos, de e-mail. Você quebrar no meio, pegar dados de todo mundo e abrir as porteiras do coração de todo mundo e tirar tudo, sem ter Sim. questão nenhuma. A questão é, quando a gente vê no artigo aí que vai estar aqui embaixo, eles falam que os governos estão trabalhando para avançar nesse sentido, para não. A gente não ficar empurrando com a barriga para quando chegar lá todo mundo ser pego de surpresa, né? Então está todo mundo tentando avançar nesse termo de criptografia para conseguir tornar o processo de desencriptação muito mais complicado ou impedir, né, que um computador quântico consiga acessar. Tem até a alternativa que ele não apareceu, mas assim, se os dados forem acessados, você destrui os dados, né? Ou você não tem uns dados em um tipo de HD que não tem acesso à internet, né? Guardado a uma distância, os dados mais vitais, né? A gente está falando de instância governamental ou outras questões parecidas, né? Então, Uhum. só para ficar claro, essas senhas aí que a gente falou, né? Seria, no geral, uma frase com um caractere diferente, né? Um ponto, underline e tal, e um número. Funciona para a tecnologia atual. Tecnologias futuras, né? De computador muito mais avançado, é nada, é igualzinho a senha de qualquer um. Então, a gente estaria entregue, né? Para ser correto, né? Sim, não, isso é. A pessoa fala, mas eu não tenho nada para esconder, né? Então, assim, hoje, dado informação é uma arma, né? Então, a gente está falando de espionagem cibernética, a gente está falando de guerra cibernética. Então, esquece ouro, esquece pólvora. Poder mesmo hoje são dados, são informações. Então, você imagina, por exemplo, um cara tendo acesso a segredos de Estado, porque tudo está sendo digitalizado, né? Aquela burocracia apapelada, né? Tá acabando. Então, imagina o cara consegue acesso a segredos de governo, segredo de Estado, o cara tem acesso a conversa diária de um certo grupo determinado, uma família ali, uma dinastia política. Ou senão o cara tem, por exemplo, máfia, né? Foi desbancada já por troca de mensagens, a gente inclusive comentou aqui no back tempo atrás, né? Então, você abre um leque de coisas, assim, de possibilidades absurdo, né? Então, a questão é, e vai ser uma corrida como foi a espacial, né? Quem chegar primeiro nesse poder, né? Nesse computador quântico aí, vai estar na frente, vai ditar a regra, né? Vai ditar como o mundo vai ser uma bomba atômica cibernética praticamente, né? Isso, e o povo, assim, as pessoas que falam assim, a gente entende hoje em dia, você chega e fala assim, não fiz nada de errado, ninguém vai me pegar e tal. Assim, não são qualquer dados que são, né, vazados hoje em dia. É um ou outro, e realmente hoje em dia não seria algo tão grave. Mas pensa o seguinte, todas as ações que você fez no seu computador, pesquisas, tal, tem nenhuma delas você tem vergonha do que você pesquisou? Nenhuma delas que você tem no seu e-mail, nada do que você fez na sua vida inteira você tem vergonha que você não gostaria, que se alguém tivesse acesso àquilo poderia chantagear você? A gente já viu casos aí de políticos sendo chantageados por ações que foram antigas, né, ou anteriores, que, por exemplo, não constitui crime. Mas, assim, acabar com a campanha eleitoral, ia ser mal visto, podia ser manipulada a informação. Você tem uma sua família, tal, e você talvez tenha feito uma besteira lá atrás, e alguém tem um registro dela.
nem quando você era solteiro ou quando você fez alguma outra coisa. E que não é crime. Mas que se souber que você fez um certo tipo de ato, de certa forma, o seu cônjuge, né, ou quem for do lado, não souber disso, né, e você não quiser que essa informação seja revelada, pode acabar com a sua vida. Um tipo de informação mal colocada. Nem é crime, você não vai para prisão, não é nada, mas mal inserida, num contexto errado e tal, destrói a vida das pessoas, destrói o trabalho das pessoas. Porque tem coisas assim que são mal vistas na sociedade e que não é crime, mas assim, é completamente recriminável e a empresa não ia querer associar o nome dela com aquilo ali que aquela pessoa fez, por mais que não seja crime, né? Se fosse realmente público e todo mundo tivesse acesso. Então, dados não são só isso. Dado pode ser o quê? Todo mundo tem acesso a tudo que você comprou, aos lugares onde você foi, tudo aberto. Imagina uma planilha de Excel com tudo, né? É óbvio que eu estou aqui só exemplificando e de forma figurada, mas tudo assim, aberto e listado, tudo que você fez, todos os acessos, tudo, IP de onde você teve, não tem nem autonomia para você esconder de onde você teve. Tem muita gente que eu conheço aí, né? Que anda dando seus pulos por aí, vai nas fazendinhas, né? Vai nos esquemas aí, né? De Vai na meretrizes por boate azul, aí. né? Abajur cor de Uh, carmim, né? Lençol azul. isso, exato. Vai lá dar uma brincada com quem não era para estar, porque o acordo entre as duas pessoas não era esse. E aí você vai querer, tá certo? Você vai querer blefar, vai querer que todo mundo tenha acesso aos seus dados de cartão, vai querer saber todas as suas localizações, em quais lugares você teve. Então tem gente que fala que não tem, mas tem muita gente que tem para esconder Aí muita vira coisa, né? chantagem moderna, né, cara? Imagina se você consegue ter condição de expor um escândalo aí de um político, uma celebridade, um milionário, né? Um bilionário. Jogador de futebol, né? Você descobre que tem, o cara tem lá um arquivo de foto da infância dele, o cara com a camiseta do time rival, o cara vai lá perde um pênalti numa competição importante. E a gente sabe, né? Pouco a gente falou agora na notícia que saiu há pouco, né? Que um jogador, um dos craques da nossa seleção, o pai dele conversou com o ministro da Economia, ou supostamente, né? E foi se, né? Pelo artigo que foi publicado, foi se comprovado, né? Supostamente, de que tinha um acordo entre eles, que uma dívida caminhava na casa dos 180, 200 milhões, ele se safou com 8 milhões, algo perto ali da cifra, né? E aí o que que acontece? O cara vai lá e vota, um candidato que pode fazer mal para o coletivo, mal tá, mas porque os interesses próprios dele, né? Na hora do voto, ele vai lá e pensa em quem foi lá e deu uma matinha para ele, né? Não teve que pagar imposto igual o resto da população e tal, e se safou disso. Então, imagina um cara desse, a gente sabe pela notícia que foi vazada, né? De leve e tal, mas se a gente tivesse acesso a todos os papéis, tudo que rolou ali, tudo com quem ele conversou, com quem foi feito, tem um lado bom e um lado ruim, a gente saberia, né? Esse tipo de coisa, né? Até entre políticos, né? Mas, ao mesmo tempo, você entra no meio disso aí, né? Alguém pode usar suas informações para te chantagear. Outra, tem um detalhe no artigo que eles falam que, com o nível de encriptação atual de banco, o cara conseguiria, com esse tipo de tecnologia, zerar a conta de um monte de gente. Pegar, levar o dinheiro embora, tudo. Imagina vir abaixo do sistema bancário atual, a sociedade moderna atual nisso. Todo mundo sem grana, os caras levando dinheiro tudo embora, Por né? isso o nome é E fácil. Apocalipse, né? Exato, ia vir abaixo. Lembra do Mr. Robot, né? A série que a gente ainda não analisou? Não seria isso, claro, né? Mas ele foi lá e conseguiu, com a tecnologia dele, tirar dinheiro de poderoso, rico e meio que sequestrar. Imagina se você fizesse isso com o povo todo. Sequestrou o dinheiro da galera toda, né? E o sistema bancário viesse abaixo. Ia acabar com o mundo, né? O mundo que a gente conhece hoje, né? Ia ser um caos. As pessoas iam se matar por comida, né? Porque não tem nada que intermedia ali naquele momento, né? Não teve ainda uma estruturação pós, né? O modo de pagamento que a gente tem hoje, né? É Ali complicado. seria um ato altruísta, né? Porque se o cara não ia roubar para ele de uma maneira que ia entrar em colapso o mundo, né? Porque se ele rouba todo o dinheiro, ele não ia conseguir usar, né? Então não é pela ganância. Exatamente. É o cara com síndrome de Exatamente. Thanos aí falar assim, não, o dinheiro é o princípio de todos os males, vou acabar com essa merda aí. Extinguir. Mas a gente tá sendo utópico, né? O computador quântico, a princípio, acho que vai ser um negócio assim, vai custar fortuna, né? Então vai estar na mão aí de entidade poderosa. O meu primeiro palpite é uma empresa do naipe aí dessa daí que tem reptiliano como CEO, né? Ou se não, um governo É, muito forte, né? isso, e você falou uma coisa bem interessante, porque se existe uma máquina quântica, vai ter que, assim, imagina se alguém vai lá e descobre uma forma de hackear uma máquina quântica à distância. E utiliza sem precisar ele ter, né, o produto. Ele pode estar usando, ou ele hackear o. É difícil ele acessar fisicamente, né, uma instalação dessa. Mas se você tiver acesso a esse tipo, tiver ligado à internet, né, acabou, né?
o pessoal pode reutilizar. O que você Ah, falou do dinheiro em relação àquilo ali, é uma coisa que eu sempre conversava, é até bom a gente conversar aqui na nossa pauta, né? Que se os caras começarem a concentrar muito dinheiro na parte de cima e só tiver uma galerinha com dinheiro e o resto sem nada, o dinheiro perde valor, né? E aí, se o mundo vier abaixo e o dinheiro sem valor, o que que vai ter valor para manter a vida dessas pessoas, né, intactas, né? Se o dinheiro perde o valor, ela era rica e o que dava valor para ela era o dinheiro, ela não tem mais valor nenhum. E aí, o que acontece? O povo tem acesso a essas pessoas, né? Como é que ele vai conseguir segurar as pessoas que trabalham para ele em volta? Se o dinheiro perde todo o valor e só tem 10 pessoas com dinheiro no mundo, né? 10 não, né? Mas algumas mil, né? É algo assim a dispensar, né? O valor do dinheiro. Até quando, até onde que vai o valor do dinheiro, né? É o povo, a gente que dá valor ao dinheiro, né? O uso coletivo, né? é muito frágil, né? Tanto que hoje, assim, a gente vê a prática comum, ainda meio que voltou essa prática. Pô, queria tanto fazer uma aula de inglês. Falei assim, eu sou professor de inglês. Falei assim, legal, eu dou aula de yoga. Pô, cara, me dá aula de yoga, eu te dou aula de inglês, meu, acabou. Fechado? Fechado. E aí, como é que. Quantas bananas minhas, Silas, valeria uma aula de inglês sua? A sua banana nenhuma, cara. Mas vai falar em pera, Ah, mamão, aí a gente conversa, cara. é outra história, né? Se eu fizer uma pizza, eu consigo uma aula tua, cara? Consegue, cara. Pizza aí vai. É nóis, cara. Que Beleza. pizza boa, hein, cara? Recheada, A gente nunca massa pensa boa. nisso, né? A gente nunca pensa nisso, né? Como é que seria parear serviços e produtos, né? Sem dinheiro no meio do caminho, né? Teria que ter uma outra forma de pareamento, mas que não fosse tão perversa, né? Com o que a gente tem hoje aí, né? Porque tem muita gente aí, né? Que não tem e-mail, não consegue acessar, né? E morre de fome enquanto a gente tem comida sobrando aí, né? Mas é isso então, rapaziada. Se vocês gostaram aí do conteúdo, convidamos vocês a se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos. E toda quinta-feira às 8 horas tem conteúdo novo. Também estamos no Facebook e no Instagram, @Back do Futuro.